Kashimou Hajime, o deus do trovão lá da Era Edo, um guerreiro que viveu e morreu por uma única coisa: encontrar o oponente mais forte de todos. Agora, imaginem só se a jornada dele terminasse, não no céu, mas no inferno. E não um inferno qualquer, mas o palco caótico e musical de Hazbin Hotel. É nessa análise que a gente vai mergulhar hoje. A questão aqui não é só como um personagem novo se encaixaria na história. É muito mais profundo. É sobre como uma verdadeira força da natureza, um princípio físico de pura destruição, alteraria o ecossistema inteiro do inferno. Kashimo não seria só um novo jogador, sabe? Ele seria uma mudança fundamental nas regras do jogo. Ok, vamos começar do começo. No exato momento em que o Kashimo chegasse no Anel do Orgulho, o próprio inferno iria forjar ele em algo novo. Algo que vai muito além de um simples pecador, que são as almas humanas condenadas que a gente vê por lá. A forma dele de pecador não seria um bicho nem uma caricatura. Seria elemental. Pensem numa pele que parece cerâmica kintsugi, sabe? Aquela arte japonesa de consertar o que quebrou com ouro. Só que, no caso dele, o que vaza dessas rachaduras não é ouro. É uma energia elétrica azul, crepitante, instável. Um sinal visual do poder que o corpo dele mal consegue aguentar. A presença dele seria impossível de ignorar. Antes mesmo de ver o cara, seria possível sentir. O ar em volta dele estalando, sabe? Um campo eletrostático constante. E aquele cheiro forte de ozônio, igual ao cheiro do ar depois de uma tempestade. É um aviso primal, uma assinatura de perigo que o coloca num patamar completamente diferente de qualquer outro demônio. Agora vamos para a parte mais técnica, a física da coisa. Como é que a energia amaldiçoada elétrica dele, a fonte de poder lá do mundo dele, ia interagir com as leis do inferno? Porque é exatamente aqui que ele começa a quebrar o sistema por dentro. O pulo do gato está na lei da carga dele. Funciona assim: com um único golpe, um soco, um toque, ele aplica uma carga positiva no alvo. Ele fica com a negativa. E o resultado? O próximo raio dele não precisa de mira. É magneticamente atraído, um acerto garantido, 100%. Para os demônios do inferno, que vivem de esquivar e de velocidade, isso é que a gente chama de problema fora de contexto. Simplesmente não tem como lidar. E isso nos leva à famosa regeneração dos pecadores. Pois é, com o Kashimo, ela não funciona. Os ataques dele não cortam, não perfuram, eles desintegram a nível molecular. A carne é carbonizada, os fluidos fervem, não sobra nada viável para a cura sequer começar. Ele basicamente dá uma sobrecarga no fator de cura, negando na prática a imortalidade deles. Agora vamos sair um pouco da luta e pensar no impacto social. A chegada dele não abala só indivíduos, abala a estrutura de poder inteira do inferno, que é dominada pelos overlords, aqueles demônios que governam com base em contratos de alma e influência, não em força bruta pessoal. De um lado, a gente tem a economia dos overlords. O poder deles é comprado, negociado com almas. Do outro está o Kashimo. O poder dele é interno, foi forjado em inúmeras batalhas. Não dá para comprar, não dá para vender, não dá para barganhar. Ele representa um choque de filosofia para o inferno, o poder que se conquista contra o poder que se negocia. E claro, isso nos leva ao conflito mais inevitável de todos: Vox, o overlord da mídia. O Vox é tecnologia, é influência em massa, é poder digital. O Kashimo é o oposto absoluto. Ele é o ludita supremo, cuja eletricidade espiritual, caótica, é o inimigo natural de tudo que o Vox representa. Numa luta, o Vox tentaria usar toda a tecnologia dele. Mas o Kashimo não ia nem se dar o trabalho de hackear o sistema. Ele ia fritar o sistema. Ele poderia gerar um pulso eletromagnético gigantesco, um PEN, que transformaria a Torre dos Veis em sucata e o próprio demônio da TV em pura estática. Fim de transmissão. Simples assim. Mas olha, nem todo mundo seria inimigo. Overlords mais antigos, como os Estial, por exemplo, poderiam olhar para o Kashimo e ver um espírito parecido. Ambos são relíquias de uma era que já passou. Monstros antigos que olham para esse caos moderno com um certo desdém. Existiria um respeito mútuo ali, uma compreensão silenciosa entre eles. Já a aliança mais pragmática, mais negócios são negócios, seria com a Carmilla Carmine, a negociante de armas angelicais. Ele não precisa de armas, mas... E um bastão revestido com aço angelical? Ah, e a conversa muda. Isso transformaria os ataques dele de quase fatais para permanentemente letais. E, em troca, ele ofereceria a única coisa que ela valoriza: proteção absoluta para as filhas dela. Tudo isso nos leva ao evento principal do calendário do inferno, o extermínio anual.
Para os pecadores, é um dia de terror puro, onde os anjos exorcistas descem para diminuir a população. Mas para o Kashimo, seria um festival, a festa do ano. Enquanto todos os pecadores correm para se esconder, o Kashimo faria o exato oposto. Ele subiria no ponto mais alto de Pentagrama City e começaria a soltar descargas elétricas para o céu como se fosse um farol. Ele não estaria se escondendo da tempestade. Ele estaria chamando ela para dançar. A pura alegria no rosto dele seria evidente. Pela primeira vez desde que morreu, ele teria encontrado oponentes dignos. Os caçadores se tornariam a caça, e o céu se transformaria numa tempestade de relâmpagos e sangue dourado dos anjos. É claro que essa atitude toda o colocaria numa rota de colisão direta com o líder dos exorcistas, o Adam, o primeiro homem. Arrogante, barulhento, absurdamente poderoso, ou seja, exatamente o tipo de desafio que o Kashimo passou a vida e a pós-vida inteira procurando. A luta dele seria decidida pela técnica. O Adam tem poder bruto, mas o Kashimo tem precisão cirúrgica. Um toque, a carga é aplicada, e então vem o raio inevitável, que não ataca a armadura, não ataca o corpo, ataca o sistema nervoso diretamente. Seria um desmantelamento marcial, não uma demonstração de força como a do Lúcifer. A consequência disso seria sísmica. Adam, o primeiro homem, derrotado por um único pecador. O céu seria forçado a reavaliar absolutamente tudo. O inferno deixaria de ser uma simples prisão de almas perdidas e se tornaria uma zona de guerra em potencial, lar de combatentes de elite. Então, qual seria o legado duradouro dessa tempestade chamada Kashimo? Vamos explorar as ramificações finais da existência dele no inferno, que são bem interessantes. A técnica final dele, a fera mítica âmbar, é suicida na Terra. Mas e no inferno, onde a morte é temporária? Isso cria um paradoxo fascinante. Será que ele poderia usá-la infinitamente, se tornando o ser mais poderoso abaixo do próprio Lúcifer? Ou será que a técnica consumiria a alma dele de um jeito que nem o inferno poderia consertar, oferecendo a ele a única coisa que o aço angelical pode, um fim verdadeiro? E a relação dele com o Hazbin Hotel seria igualmente esquisita. Ele nunca buscaria a redenção. A própria ideia o faria rir. Mas o hotel atrai problemas, atrai inimigos fortes. Então, ele poderia acabar ficando por perto. Não como um hóspede, mas como um cão de guarda extremamente volátil, protegendo o lugar simplesmente porque é ali que a melhor briga sempre acontece. No final das contas, a presença do Kashimo no inferno serve como um lembrete brutal. Por baixo de toda a política, dos acordos, das canções e dos dramas, existe uma verdade muito mais antiga e muito mais pura. Uma verdade que o Kashimo encarna em cada fibra do seu ser. A força absoluta não negocia, ela simplesmente